Ei meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês me pedem muito. Me pedem aqui no Instagram, me pedem no Facebook, me pedem nos grupos de desafios e também do programa de combate à SOP, que é a questão da gordura abdominal. Você tem mais gordura na barriga do que você gostaria? O seu abdômen anda te incomodando? É um dos sintomas da síndrome que tem feito mal para a tua autoestima? Então fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre o porquê isso acontece e, é claro, principalmente como a gente pode tratar e controlar um desses sintomas, né? Que é um dos sintomas da SOP que é tão representativo e tão importante para tanta gente. Aí no chat vocês estão com a Ana Vitória da minha equipe, ela vai responder vocês enquanto eu faço a live, mas no final eu também vou abrir as caixinhas de perguntas. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema da live, sobre a questão da gordura abdominal, como que a gente faz para perder barriga, como que a gente faz para diminuir a gordura da nossa barriguinha, coloca aqui na caixinha de perguntas. E no final, se você estiver ao vivo comigo, eu posso responder a sua dúvida aqui para todo mundo. Combinado? Gente, tem que estar aqui para eu responder a pergunta, hein? Então fica até o final. E para você que está assistindo a gravação, também não tem problema, deixa seu oi aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo de falar com você depois no inbox. E, gente, contem aqui para mim. Vocês têm aumento de gordura abdominal? A barriga é uma parte do seu corpo que você não gosta ou que te incomoda? Você já tentou por várias e várias vezes dietas para perder gordura localizada no abdômen? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários. E se você está assistindo a gravação também, responde a pergunta aqui para mim, que eu quero conhecer também o seu caso. Combinado? Gente, dois principais motivos para a gente ter, né, gordura abdominal, aumento de barriga, de circunferência abdominal. E esse não é um tema só para quem quer perder peso e emagrecer, não, viu? Existe muita mulher portadora da síndrome do ovário policístico que não tem sobrepeso e obesidade, que não tem excesso de peso, que é magra, que nem quer mais emagrecer, já emagreceu muito, tá se achando muito magra e ainda assim o raio da barriga não tá do jeito que a pessoa gostaria, do jeito que a pessoa sonhou. É aquela pessoa que é magra, mas tem uma barriguinha mais proeminente, mais estufadinha, mais cheinha, e muitas das vezes essas mulheres que são muito magrinhas e têm essa barriga mais estufadinha são confundidas com pessoas que estão no início da gravidez, né? Isso já aconteceu aqui com alguém? Então, se sim ou se não, olha só, o tema da live é para você que é portadora da síndrome do ovário policístico, independente se você deseja ou não perder peso, tá? É claro que a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, na maior parte das vezes, por ser portadora da síndrome do ovário policístico, acaba também tendo um acúmulo de gordura maior na região central do corpo, né? Vocês vão entender hoje na live o porquê isso acontece, mas quem não quer perder peso, não precisa emagrecer, não quer emagrecer mais, acaba muitas vezes também sofrendo por conta dessa questão do acúmulo de gordura na região abdominal, certo? E como eu cheguei aqui a comentar, existem duas razões, dois motivos pelos quais as mulheres com síndrome do ovário policístico acabam tendo maior acúmulo de gordura na região abdominal e acabam sentindo também mais dificuldade em perder essa gordura localizada, tá? Elas são características específicas e acontecem também em situações distintas. Então, a primeira coisa, gente, qual que é o primeiro passo para você conseguir perder essa barriga que tá te incomodando, esse acúmulo aí de gordura abdominal que tá te fazendo mal? Você descobrir o que está acontecendo, ou seja, qual é a causa disso para você, no seu caso. E existem duas causas que são as mais comuns que a gente vai falar hoje na live. A primeira delas é justamente a barriga estufada. É aquela barriga que é dura. O abdômen, a gente fala de... o termo correto é uma distensão abdominal. Você tem o seu abdômen distendido. A barriga fica durinha, fica inchada. E normalmente é essa a barriga que a gente confunde com o início de gestação. Teve gente até que mandou inbox pra mim e falou assim: ah, Carol, eu não tenho nem barriga de começo de gravidez, eu tenho barriga de 5 meses de grávida, né? Então essa barriga mais estufada, durinha, essa distensão abdominal, essa barriga que fica mais pra frente e é bem durinha, normalmente, gente, ela é relacionada a casos de disbiose. Já ouviram falar nessa palavrinha disbiose? Gente, disbiose tem tudo a ver com síndrome do ovário policístico. Acomete pessoas que têm sobrepeso ou não, magras,
na gestação, no pós-parto, qualquer momento da vida, normalmente a mulher com SOP apresenta algum grau de disbiose. Inclusive, a disbiose é relacionada ao porquê nós temos SOP, né? A disbiose é um dos possíveis motivos para o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. E para quem aqui nunca me viu falar de disbiose, não sabe o que é, nunca escutou esse termo, falando de uma forma bem simples, tá? Depois vocês podem procurar lá no YouTube, tem um vídeo que eu falo 1 hora só sobre isso. Mas a disbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal, ou seja, dos bichinhos, dos micro-organismos que colonizam o nosso trato digestivo e que moram ali no nosso intestino. E esses micro-organismos têm uma função primordial no equilíbrio da nossa saúde. Quando eles estão em desequilíbrio, nós temos sintomas desse desequilíbrio, dentre os quais os principais sintomas quais são? Aumento dos gases, essa barriga estufada, inchada, distensão abdominal. As pessoas muitas vezes relatam aumento das flatulências e dos gases quando comem alimentos saudáveis. Olha que muito comum, quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, relatar que ela tenta comer saudável, que ela tenta comer verduras, legumes, frutas, e quando ela come esse tipo de alimento, ela sente muito mais gases, ela sente a barriga dela estufada, muito mais incômoda. E quando ela come alimentos ruins, né, alimentos não tão saudáveis, ela não sente tanto, ela não tem tanto esse sintoma. Isso é muito característico e é até de certa forma comum nos casos de disbiose, tá? E o que causa, né? Qual que é o motivo desse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal? O que causa essa disbiose? Principalmente má alimentação, alto consumo de carboidratos simples e refinados, alto consumo de alimentos industrializados, né? Então, tudo que acaba causando, tudo que de uma certa forma não é saudável, né? Acaba fazendo com que a gente acabe agredindo de uma certa forma o nosso intestino. Então é muito importante a gente saber que a má alimentação, os maus hábitos alimentares, o alto consumo de doces, massas, pães, carboidratos refinados acabam favorecendo, né, o nosso desequilíbrio intestinal, chamado de disbiose, e esse desequilíbrio intestinal gera aumento das flatulências, dos gases, o abdômen distendido, a barriga inchada, essa barriga mais durinha, né? Então, o que a gente faz? Quais são os principais sintomas? Falei aqui para vocês, os gases, o estufamento, e muita gente também acaba sentindo duas situações contraditórias, constipação e diarreia. Ambas são muito comuns nos casos de disbiose. Então, você pode sofrer de constipação, ficar por muito tempo com o intestino preso, ou você pode ser aquela pessoa que vai várias vezes ao banheiro e acaba tendo até uma consistência das fezes mais pastosa ou mais líquida, tá? Ambos podem ser características dessa disbiose. Solução. Se você é essa pessoa, e normalmente, gente, a disbiose, ela tá presente, como eu falei, em todas as mulheres, né? Tanto as que têm sobrepeso e obesidade, quanto as que são magras. Mas, normalmente, quem tem essa barriga de gravidinha, de começo de gestação, gente, é batata, é disbiose. A gente começa a reequilibrar o intestino, a gente começa a melhorar a saúde intestinal. Na hora, assim, em questão de poucos dias, a pessoa já sente muita diferença na circunferência abdominal. E ela fala, nossa, mas eu nem tô comendo menos e emagreci. Na real, não é que você emagreceu, é que você diminuiu essa distensão abdominal por conta das mudanças, né, que foram empregadas ali. E quando a pessoa tem essa questão da disbiose, quando essa pessoa é diagnosticada como disbiose ou apresenta esses critérios, qual que é a solução? Primeira coisa, a gente diminuir o consumo dos carboidratos simples e refinados. Então, o nosso primeiro passo vai ser melhorar a qualidade da alimentação dessa mulher. Alto consumo de vegetais, verduras, legumes, frutas, que no começo vai ser ruim, a pessoa vai sentir mais gases, ela vai relatar um incômodo, e é muito discrepante, né, do que a gente imagina. A gente acha que melhorando a alimentação de cara a gente já vai se sentir muito melhor, e quando a pessoa tem disbiose nem sempre isso acontece, por muitas e muitas vezes ela sente, na verdade, uma piora dos sintomas dela. É preciso ter persistência, é preciso continuar para conseguir chegar numa melhora e ter um resultado. Além de diminuir principalmente os carboidratos, diminuir o açúcar, né? Porque o açúcar ele serve de alimento para as bactérias ruins, entre aspas, que estão ali no nosso intestino. Então, quando a gente diminui o açúcar, a gente diminui o alimento dessas bactérias e, consequentemente, elas vão diminuindo a colonização delas.
Consumo de alimentos que são fontes de probióticos, né? Quais são os alimentos que são naturalmente fontes de micro-organismos bons? Porque quando a gente fala em desequilíbrio, a gente está dizendo que no intestino, onde deveria haver uma quantidade similar de um tipo de bactéria A e um tipo de bactéria B, na situação da desbiose, a gente tem um desequilíbrio onde uma dessas bactérias, que são as bactérias, entre aspas, boas, estão em menor quantidade, e as bactérias, entre aspas, ruins, que são as gram-negativas, que deveriam estar baixas, elas começam a ficar em alta quantidade por conta da superalimentação. Elas se alimentam de carboidratos refinados, de açúcares, de farinhas. Quando a gente come muito desses alimentos, a gente superalimenta essas bactérias. Elas se multiplicam e a colonização cresce, enquanto que as bactérias positivas, elas vão diminuindo de quantidade. Quando a gente começa a tratar a desbiose, a primeira coisa que se faz é diminuir o alimento das bactérias gram-negativas para elas pararem de crescer, para elas pararem de se multiplicar e a colonização delas diminuir. Só que isso não basta para tratar a desbiose, a gente também precisa aumentar o volume das bactérias boas, né? A gente precisa colocar bactérias gram-positivas ali no nosso intestino. Algumas de vocês já falou aqui nos comentários quais são as fontes de alimentos, né? Quais são os alimentos que são naturalmente fontes de probióticos. O kefir, que está muito na moda e é uma excelente fonte de probiótico, deve fazer parte aí de 99% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico. É um super alimento que ajuda não só na questão do intestino, mas também com relação a vários outros aspectos da nossa saúde. Gente, o iogurte natural, esse sem sabor, sem adoçante, sem nada, né? De preferência com 2 ingredientes, leite e fermento. Ele também é uma fonte super natural de probióticos e é uma boa fonte que a gente pode manter no nosso dia a dia e que vai ajudar na saúde intestinal. E eu não tô falando aqui, gente, de Activia, Yakult, esses comerciais, né, que se divulgam como fontes de probióticos, porque nessas marcas comerciais a gente tem muito açúcar. E daí, ao mesmo tempo que você está ingerindo uma quantidade lá X de probióticos, você também está ingerindo um super alimento para as bactérias que você quer diminuir no seu intestino. Então, o efeito realmente a nível de recolonização intestinal acaba sendo nulo, tá? O iogurte natural, sem sabor, sem cheiro, sem nada, que é aquele iogurte branquinho do potinho que a gente usa para fazer receitas ou para misturar com frutas e tal, ele é uma fonte muito melhor de probióticos do que os comerciais que se vendem como fontes de probióticos, tá? Vinagre de maçã, o artesanal, um super alimento também para síndrome do ovário policístico, você pode incluir aí na sua rotina, né? Não é aquele industrializado, tá, gente? É o artesanal, que custa um pouco mais caro, mas que tem não só uma qualidade nutricional agregada, também é um alimento funcional para o tratamento da SOP, ajuda na diminuição da resistência à insulina, vai atuar nos sintomas da síndrome do ovário policístico como um todo, até para cabelo, pele, unha. Ele também é uma fonte natural de probióticos e pode estar presente aí no nosso dia a dia. O picles, quem come sanduíche aqui e tira o picles, ó, tá tirando uma excelente fonte de probiótico da refeição. É claro que aí tem o pão e aí vai ter o carboidrato e vai superalimentar a bactéria negativa, mas ok, né? Se a gente for pensar só no picles, que pode ser usado, por exemplo, numa salada, também é uma boa fonte dos probióticos. Shoyu. Quem aqui gosta, aí os fãs de comida japonesa, quem aqui ama comida japonesa? Shoyu também é fermentado, né? E é uma fonte importante de probióticos que podem ser usados aí como fontes importantes no nosso dia para melhorar também a saúde do intestino. Qual que é a parte ruim do shoyu? Óbvio, a quantidade de sódio, né? O shoyu industrializado, ele tem muito sódio. Então, embora ele seja uma fonte de probióticos por conta da fermentação, é um alimento que a gente não indica muito porque aumenta a retenção de líquidos, né? Aumenta inchaço, edema, pode acabar prejudicando outras questões da nossa saúde. Mas se usado com inteligência, em uma quantidade pequena, combinada com outros alimentos que também são fontes, ele tem esse benefício. Coalhada também, né? Então, vocês percebem que tudo que é fermentado, tudo que vem do leite, ele é uma fonte importante de probiótico e pode estar presente na alimentação quando fermentado para benefício do nosso intestino. E o kombucha, ou kombucha, né? Como muita gente diz, que é uma bebida, na verdade, fermentada por fungos, que também é uma excelente fonte de probiótico. Então, gente, percebeu a barriga inchada, tá com o abdômen distendido, percebe esse aumento da circunferência abdominal, sente desconforto, tem muitos gases, sofre com diarreia ou com constipação, ou com as duas situações de forma intercalada, um dia tá constipada, no outro dia tá com diarreia, fica 2, 3 dias sem ir no banheiro, quando vai muitas vezes. Tudo isso pode ser melhorado pela diminuição dos
os produtos industrializados e carboidratos simples, que vão fazer as bactérias negativas diminuírem de volume, de quantidade, e o consumo dos probióticos, que vai recolonizar o nosso intestino e aumentar o volume das bactérias gram-positivas, certo? E também, claro, sob orientação nutricional individual, sob orientação médica individual, o uso de probióticos manipulados, tá? Então, se de repente você já fez tudo isso e não resolveu, você já mudou sua alimentação, diminuiu os carboidratos, colocou alimentos que são fontes de probióticos na rotina e você continua com seu intestino sofrido, procura orientação individual, presencial, para que haja a complementação através de probióticos manipulados. Existem alguns probióticos que são comerciais, que você compra em farmácia, mas ainda assim eles não têm as quantidades adequadas das cepas certas para recolonizar todo o intestino danificado, sofrido, né? Coitado, passando mal ali, que é o caso da desbiose, tá? Então, suplementação só com orientação médica ou nutricional individual, depois que tudo isso aqui já foi feito, tá? Então também não adianta a gente usar probiótico, você vai lá, manipula as cepas todas bonitinhas, as quantidades adequadas de cada tipo de micro-organismo, paga caro, porque não é uma suplementação barata. Se você tá comprando probiótico e tá pagando barato, desconfia, tá? Porque provavelmente você não tá comprando o que acha que tá comprando. E aí você investe nisso tudo e continua com uma alimentação ruim, continua consumindo muito carboidrato, continua consumindo muito açúcar, não vai resolver o problema e os sintomas provavelmente não vão melhorar. A Mônica perguntou aqui, fitoterápicos podem auxiliar? No caso da desbiose, não, tá? O que vai melhorar a desbiose é a recolonização do nosso intestino. Aumentar bactérias positivas, diminuir bactérias negativas e manter essas duas espécies de micro-organismos em equilíbrio no nosso intestino para que a gente consiga ter um funcionamento intestinal bom, tá? Desbiose, gente, pode ser origem da síndrome do ovário policístico. Muitos estudos mostram que as mulheres desenvolvem a síndrome do ovário policístico porque são geneticamente suscetíveis, elas têm uma carga genética importante, mas são expostas a fatores ambientais como a má alimentação, sedentarismo, altos níveis de estresse, e isso provocaria a desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, e essa desbiose originaria então a resistência à insulina, que vai acarretar nas alterações hormonais que a gente vê na síndrome. Então, muitas vezes, a desbiose foi a primeira situação que apareceu na vida da pessoa e que nunca foi olhada, nunca foi tratada, nunca foi percebida, e a pessoa simplesmente, né, tenta se acostumar com essa situação e acaba levando isso por anos e anos, quando na verdade é uma coisa teoricamente simples de ser resolvida. Como que a gente sabe se tem desbiose? Existe um exame que a gente faça para isso? Não. A avaliação da desbiose é clínica, ou seja, é por sinais e sintomas. Qual que é a primeira coisa que a pessoa, né? Qual que é a primeira coisa que o médico vai te perguntar? Questão de digestão, se você sente má digestão, se você tem aumento de gases, se você sente a barriga inchada, com o abdômen estendido, vai avaliar a circunferência abdominal da pessoa. É muito simples, gente. É visível a diferença quando é gordura abdominal e quando é uma distensão abdominal, né? Claro que às vezes a pessoa leiga nunca parou para se referenciar com outra situação para saber qual é a dela, né? A gente, quando não tem uma segunda referência, a gente não consegue identificar. Mas se vocês colocarem no Google lá, abdômen com desbiose, abdômen com aumento de gordura abdominal, vocês vão ver que a característica clínica, a visão que a gente tem desse abdômen é completamente diferente, tá? Então, não existe um exame, o que é feito é uma avaliação clínica, e aí, quando é diagnosticada a desbiose, a gente vai ter que diminuir as bactérias ruins, negativas, e aumentar as bactérias positivas através do consumo de probióticos, beleza? Então essa é a primeira situação que pode estar te incomodando e fazendo com que a sua barriga te incomode, que o seu abdômen te incomode, que diminua a sua autoestima, que diminua aí, né, a sua felicidade com o seu corpo, independente do seu peso, tá? Pessoas que têm sobrepeso e obesidade apresentam desbiose, pessoas que não têm também apresentam. E a segunda situação, que é também muito comum em mulheres com síndrome do ovário policístico, é a questão do aumento da gordura abdominal propriamente dito. Como que a gente sabe que a pessoa está com aumento de gordura, que não é desbiose, não é uma questão de gases, não é uma distensão abdominal? Primeiro, a própria característica do abdômen da pessoa. Como eu falei aqui para vocês, quando a gente tem as duas referências, quando a gente entende, né, a visão que cada uma delas traz,
para a parte estética da barriga, a gente consegue identificar muito facilmente ambas as situações. Mas se você não tem essa visão, se você nunca viu um abdômen distendido, sem acúmulo de gordura abdominal, a forma mais concreta, né, mais correta da gente determinar esse acúmulo de gordura na barriga é a avaliação física, que pode ser por antropometria, pregas cutâneas, ou por bioimpedância, que vai medir quanto de gordura você tem em cada região do seu corpo. Na síndrome do ovário policístico, gente, já é muito comum, assim, é disparado o aumento de gordura na região central do corpo. Então, quem tem sobrepeso e obesidade, normalmente tem esse acúmulo mais na região central, na região de tronco, do que na região dos membros, né? As mulheres com síndrome do ovário policístico, muitas vezes, têm membros finos, então pernas e braços finos, e a cintura avantajada. Cintura, abdômen, um pouquinho do quadril. Isso é muito característico da síndrome hormonal, né? Então, a síndrome do ovário policístico já traz esse estereótipo pra gente. Se a pessoa tem sobrepeso e obesidade, ela vai ter mais gordura nessa região. Se a pessoa é magra, ela pode ser super magrinha e ter gordura localizada na região abdominal. O que causa isso? De novo, vamos pelo mesmo raciocínio da primeira situação, que era a desbiose, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para combater o inimigo é conhecer o inimigo. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o porquê isso acontece, né? Por que a mulher com SOP tem mais acúmulo de gordura na região da barriga? Por que a mulher com SOP tem mais tendência a acumular gordura na região central do corpo ao invés dos membros? Porque mesmo quando a mulher é magra, ela pode ter mais gordura localizada no abdômen. E isso é mais comum em mulheres com síndrome do ovário policístico do que mulheres sem a síndrome. O nome disso, vocês já devem estar carecas de saber, pelo menos quem me acompanha aqui há bastante tempo, é a resistência à insulina. A segunda condição mais comum em mulheres com síndrome do ovário policístico. Então, lembra que eu falei que a explicação mais plausível, mais técnica, que a gente mais acredita hoje em dia, é que a mulher com SOP nasça geneticamente vulnerável a desenvolver a síndrome, ela tem uma carga genética para isso. Quando exposta a fatores ambientais como má alimentação, sedentarismo, estresse, ansiedade, ela desenvolve uma desbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal que a gente estava falando até agora, e essa desbiose gera uma resistência à insulina. O que é essa resistência à insulina? Uma dificuldade do nosso organismo de absorver e utilizar o carboidrato como deveria. Então, quem tem resistência à insulina, sempre que consome carboidratos, independente deles serem carboidratos bons ou ruins, saudáveis ou não saudáveis, essa pessoa vai ter uma dificuldade em fazer a absorção e a utilização desse carboidrato como fonte de energia. É mais ou menos assim, o carboidrato é a nossa gasolina, é como se o nosso corpo fosse um carro e esse carro precisa de gasolina para andar. Você vai até o posto para colocar gasolina no seu carro, só que você tá lá com o carro parado do lado da bomba de gasolina, mas não tem uma mangueira que faça essa ligação. A gasolina não sai do tanque para entrar no tanque, na bomba, não sai da bomba para entrar no tanque do carro. A resistência à insulina promove essa situação. Você consome o carboidrato, ele é digerido, é absorvido, ele se transforma em glicose, que é o nosso, entre aspas, açúcar que está lá no sangue, para gerar energia para a gente. Só que esse açúcar ele não entra dentro da célula. É a gasolina que está na bomba e não entrou no tanque do carro. Ele está no seu sangue, mas ele não está dentro da sua célula, que é onde ele deveria estar para gerar energia. E aí, quando essa insulina não faz o papel dela, que é o de transportar esse carboidrato para o interior da célula, esse carboidrato sobra no nosso sangue, gerando um acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, ao mesmo tempo que a pessoa fica com cansaço, fadiga, sente indisposição, não tem energia para nada, fica muito sonolenta depois das refeições. Esses são os principais sintomas da resistência à insulina. Uma vontade desenfreada de comer, principalmente carboidratos, né? Fontes de energia rápida. Então, a pessoa sente muita vontade de carboidrato, doce ou salgado, não tem tanta diferença. Se você é uma pessoa que tende ao paladar mais doce, você vai querer mais a sobremesa, mais, o açúcar. E se você é uma pessoa que tem o paladar salgado, você vai preferir mais uma massa, um pão, uma torta, mas em ambas as situações, a vontade é sempre do carboidrato. E ao mesmo tempo que você tem mais fome e mais vontade de comer, parece que quanto mais você come, menos energia você tem. Que deveria ser o contrário, né? A gente come o carboidrato, sente um pico de energia. A mulher que tem resistência à insulina come o carboidrato e sente uma queda de energia.
Muitas relatam sonolência depois das refeições quando comem muito carboidrato. Isso é um sinal do seu organismo de que ele não está conseguindo absorver aquela energia da forma como deveria. E essa energia que ela não absorveu, essa energia que não foi transformada em combustível, essa energia que não esse carboidrato que não virou energia para você, ele vai para onde? Ele não pode ficar ali circulando no seu sangue. Ele vai ser convertido em forma de gordura e aí estocado principalmente na região da barriga, que aí a gente entra no assunto da live de hoje, que é esse acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, tá bom? Alguém perguntou aqui no chat, a Jéssica perguntou, é possível ter os dois, disbiose e resistência à insulina? Jéssica, a maioria das mulheres tem os dois, tá? Você sente as duas coisas. E talvez por isso dificulte em a gente saber se a pessoa tá com acúmulo de gordura abdominal ou tá com uma desbiose, porque ela pode ter o sintoma dos dois. Ela pode ter mais gordura na barriga por conta da resistência à insulina e ter um abdômen distendido em cima dessa gordura por conta da desbiose, tá? Então as duas situações juntas é completamente possível e inclusive muito comum, tá? A gente estima que 94% das mulheres com síndrome do ovário policístico apresentam resistência à insulina. Então é muito mais provável que você tenha resistência à insulina do que você não tenha. E a desbiose está presente em pelo menos 80% da população. Mesmo quem não tem, não tem síndrome do ovário policístico pode ter desbiose, né? Isso tudo, gente, é reflexo do tipo de alimentação que a gente tem hoje em dia, né? Esse alto consumo dos alimentos industrializados, dos carboidratos, dos açúcares. Hoje em dia é muito mais comum esse tipo de alimento do que era antigamente. E é por isso que as pessoas hoje têm muito mais desbiose do que se tinha antigamente. Antigamente nem se conhecia, né, o termo desbiose. Então, vamos lá. Sintomas da resistência à insulina, principalmente o cansaço, a fadiga, a fome constante e a vontade por carboidratos e essa queda de energia, essa diminuição do nível de energia depois das refeições. Alguém aqui se sente assim? Alguém aqui tem esse sintoma? Muita gente comentou aqui que usa glifage, né? Usa glifage XR, metformina, outros controladores de insulina. A gente fez uma live, eu e a doutora Andressa, que é endócrino, na quinta-feira, dentro da semana de combate à SOP, para falar das medicações que são usadas no tratamento da SOP. E a primeira medicação que a gente falou foi justamente a metformina e o glifage, que são medicamentos usados para o tratamento da resistência à insulina. Então, se você não tem resistência à insulina ou não teve o diagnóstico de resistência à insulina, não faz o menor sentido você usar glifage ou metformina. O que acontece muito na SOP, gente, é a mulher ter resistência à insulina, como eu falei, 94% das mulheres têm. Então, é muito mais provável que você tenha do que você não tenha. Mas elas não têm o diagnóstico correto dessa resistência à insulina. Como que é feito o diagnóstico da RI? A gente chama carinhosamente de RI. Como que é feito esse diagnóstico? Através da curva de glicose de insulina. Pelos exames de jejum, glicose de jejum, insulina de jejum, não dá para saber se você tem resistência à insulina ou não, tá? Porque a resistência à insulina é uma dificuldade do seu corpo de obter energia a partir do consumo do carboidrato. Se você faz o exame em jejum, teve consumo de carboidrato? Não, você está em jejum. Então, como é que você vai identificar se o seu corpo está com uma dificuldade em absorver e utilizar esse carboidrato? Não tem como. Então, a resistência à insulina, ela é continuamente, muito comumente, presente em mulheres que têm exames de jejum normais, glicose normal, insulina normal, mas quando se alimentam tem dificuldade na absorção e utilização da glicose. Então, para a gente ver isso, tem que ser através da curva de glicose de insulina, que é um exame que você vai em jejum para o laboratório, faz uma coleta de sangue, dosa lá, né, tudo em jejum, ingere um líquido chamado dextrosol, que é um líquido riquíssimo em carboidrato de fácil absorção, e aí colhe sangue a cada meia hora por pelo menos 2 ou até 3 horas, tá? Então, a gente faz literalmente uma curva, quanto de carboidrato e quanto de insulina essa pessoa apresenta no sangue depois de meia hora que ela come, depois de 1 hora, depois de 1h30, depois de 2 horas, 2 horas e meia e 3 horas. E aí a gente sabe, né, se essa pessoa tá com uma dificuldade de converter a glicose em energia, de absorver essa glicose, ou se de repente ela tá produzindo muita insulina, que também é super comum na SOP. Se ela tá com uma dificuldade de produzir insulina, então a glicose fica muito alta, a insulina fica baixa. E a gente consegue identificar exatamente o que está acontecendo, mas todas essas variações são chamadas, né, para o leigo de resistência à insulina, tá? Então isso é muito comum. Então você já sabe o porquê, né? Você tem uma tendência aí em acumular mais gordura abdominal. Resistência à insulina promove esse acúmulo.
Como que a gente faz para diminuir a gordura na barriga? Como que a gente faz para diminuir a circunferência abdominal? Como que a gente faz para diminuir, né, essa gordura que está incomodando você aí? A gente tem que tratar a causa do problema. Então, se a causa é a resistência à insulina, o que vai fazer você diminuir a gordura na barriga é tratar a resistência à insulina. Como que a gente vai tratar a resistência à insulina? Os 4 pilares do tratamento da SOP que vocês aprenderam na semana de combate à SOP. Começando pela alimentação. Então, o primeiro passo para esse tratamento é melhorar a qualidade da alimentação, reduzindo o consumo de carboidratos. E isso é diferente de excluir carboidratos, tá? Resistência à insulina não se trata, no caso de síndrome do ovário policístico, com dietas com 0 carboidrato, com dieta da proteína, com dieta da cetogênica. Não, você vai reduzir o consumo de carboidratos, principalmente dos carboidratos simples, refinados e açúcares, né? Os carboidratos dos alimentos naturais, das comidas de verdade, você vai continuar consumindo. Por exemplo, as frutas, por exemplo, os cereais, né? Não tem por que fazer essa redução para o tratamento de resistência à insulina relacionada à síndrome de ovário policístico. Então, a primeira coisa é a dieta low carb. E, se necessário, emagrecer junto de uma dieta low carb, uma dieta com redução energética. E aí fica muito claro, a diferença de tratamento da mulher que precisa perder peso e é portadora da SOP, e da mulher que não quer emagrecer, não precisa perder peso e é portadora da SOP. O que vai determinar é o valor calórico, o volume energético e também de carboidratos, proteínas e gorduras que essa pessoa vai consumir. Dentro do valor calórico estabelecido para cada uma dessas pessoas, a gente vai determinar aí que cerca de 40% vai ser de carboidrato, cerca de 30% proteína e de 20% a 30% gordura, tá? Segundo passo, gente, atividade física. Precisa treinar para perder gordura abdominal? Precisa. E isso não quer dizer, gente, que vai ter um exercício que vai atuar diretamente no seu abdômen, tá? Pelo amor de Deus, gente, quem me segue aqui nunca mais promete. Olha só, promete pra Nutri aqui nos comentários que vocês nunca mais vão dizer que abdominal diminui gordura abdominal. Exercício de abdômen não diminui acúmulo de gordura abdominal. Exercício abdominal serve para fortalecer a musculatura do abdômen que está por baixo da sua camada de gordura. Se essa camada de gordura não diminui, a musculatura que você fortaleceu, até hipertrofiou, aumentou, ela não vai aparecer por você estar fazendo abdominal, entendeu? Então promete aqui no chat para mim que você nunca mais vai ser essa pessoa que afirma que exercício abdominal serve para diminuir gordura da barriga, tá bom? Não existe, gente, um exercício específico que vai atuar diminuindo a gordura da barriga e não vai diminuir as outras, tá? Então, se você tem sobrepeso e obesidade, o emagrecimento, de forma geral, vai fazer você reduzir a gordura da barriga. Se você não tem sobrepeso e obesidade, diminuir a resistência à insulina vai fazer com que você tenha um depósito menor de gordura na região abdominal. E isso vai fazer com que você diminua a quantidade de gordura no seu abdômen. Se você não tem acúmulo de gordura no abdômen e o que está te incomodando, na verdade, são os sintomas da desbiose, o exercício físico vai atuar melhorando a sua saúde como um todo, mas não vai necessariamente diminuir a quantidade de gordura da sua barriga, tá? Então, não existe um exercício específico, não existe Q48, funcional, crossfit, nenhum desses exercícios atua especificamente no abdômen, eles vão atuar de uma forma sistêmica, eles vão atuar no seu corpo inteiro, e aí onde o seu corpo precisar mais é que vai ter o melhor resultado, tá? Então, é por isso que as mulheres que têm sobrepeso e obesidade, com alto acúmulo de gordura na região do abdômen, acabam, quando fazem atividade física, percebendo que emagrecem muito nessa região. Não é porque o exercício era específico para perder gordura central ou gordura abdominal, é porque ali era onde ela tinha mais gordura. Então, onde a gente tem mais é também onde o corpo vai requerer primeiro, tá? Então, se você tem mais gordura abdominal, quando você começar a gastar caloria, gastar energia, perder estoque energético, o seu corpo vai tirar primeiro do lugar da onde você tem mais, tá? E aí você, obviamente, vai notar essa diferença. Fitoterápicos, agora sim a gente começa a falar de fitoterápicos e alimentos funcionais para esse objetivo de reduzir gordura abdominal. Lembra que eu falei lá no caso da desbiose que não existe um fitoterápico que faça o nosso intestino se reequilibrar. A forma como a gente vai fazer esse reequilíbrio é reduzir bactérias negativas e aumentar bactérias boas para a gente ter uma reestruturação dos micro-organismos que colonizam o nosso intestino, e isso é feito através de alimentos probióticos. A gente pode dizer que esses alimentos são funcionais? Podemos, porque além da função de nutrir, ele também tem uma segunda função de recolonizar o nosso intestino e levar para ele bactérias do bem, tá? Então esses seriam alimentos funcionais, mas não
não fitoterápicos, tá? Não existe um chá que vai ajudar na melhora do funcionamento do intestino a nível de recolonização das microbactérias ali que estão colonizando. Agora, quando o assunto é resistência à insulina, a gente tem um mar de fitoterápicos, chás, suplementos, alimentos funcionais que vão ajudar a gente a reduzir essa resistência à insulina. Eu trouxe aqui alguns exemplos, porque eu sei que vocês iam perguntar, eu sei que vocês querem saber, que vocês são curiosos, mas, gente, é muita opção, tá? E eu peço aqui para que ninguém saia por aí usando fitoterápico só porque a nutricionista falou aqui na live. Por quê? Fitoterápico, como qualquer outro suplemento ou qualquer outro medicamento natural, tem indicações, faz muito bem para muitas coisas, mas também tem contraindicações. Então, muitas vezes, um fitoterápico que deu um baita de um resultado para uma amiga sua pode, na verdade, fazer mal para o seu caso. E o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é exatamente isso, a maca peruana. Maca peruana, gente, é um fitoterápico poderosíssimo no tratamento da SOP, ajuda na questão da resistência à insulina, melhora o metabolismo, ajuda a diminuir gordura abdominal, mas promove aumento de testosterona, por exemplo. E na síndrome do ovário policístico, se a gente usa a maca peruana e não usa algum outro fitoterápico ou algum outro suplemento que promova a redução de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, a gente vai ter piora de sintoma como acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Porque como que funciona? A gente tem testosterona, essa testosterona vai ser aumentada pelo uso da maca, por isso a maca melhora a libido. E na mulher com síndrome do ovário policístico, existe uma enzima, que é essa enzima que eu falei, 5-alfa-redutase, que converte testosterona em dihidrotestosterona, que é uma subforma do hormônio testosterona. Só que qual que é o problema? A dihidrotestosterona, ela aumenta muito a oleosidade de pele e couro cabeludo, então cai cabelo, nasce acne e aumenta muito os pelos. Então é por isso, gente, que nenhum fitoterápico deve ser usado por conta própria, tá bom? Os fitoterápicos devem ser usados com orientação nutricional ou de um especialista em fitoterapia. Outro que ajuda muito na redução da gordura abdominal é a garcínia. Como que a gente usa a garcínia? Em suplementos, né? Normalmente, quando a gente vai manipular um suplemento, a gente pode colocar a garcínia para ajudar na redução da gordura do abdômen. Folia magra e folia negra. Alguém aqui já usou? Gente, folia magra é um fitoterápico antiguíssimo. Eu lembro, assim, tipo, da minha avó comentando desse negócio, sabe? Dessa planta. Então, é um fitoterápico que tá há muito tempo sendo usado, mas que ele também tem contraindicações. Não pode ser usado, por exemplo, por pessoas hipertensivas. Pode ter alteração de pressão arterial e tudo mais. Mas é um fitoterápico muito, muito conhecido por ajudar a reduzir gordura abdominal, por diminuir resistência à insulina. Outra é a licorice, que é o chá de alcaçuz, né? Muito usado no tratamento da SOP. Eu passo muito para as minhas pacientes, para as meninas dos grupos, a gente fala muito sobre ele, né? Antigamente se conhecia só como alcaçuz, agora já tá como licorice, mas ambos são sinônimos, tá? Então não importa aí qual nome você usa, a gente tá falando da mesma composição e ajuda muito na questão da resistência à insulina, consequentemente diminuindo o acúmulo de gordura abdominal. E a berberina, que é uma excelente alternativa para quem tem indicação de uso de glifage ou metformina e não consegue usar por conta dos efeitos colaterais, né? A metformina, ela apresenta muitas pessoas apresentam náusea, tem diarreia, efeitos colaterais ruins do uso da medicação, que acabam também, né, impactando muito na nossa saúde intestinal e piorando a desbiose. Então, olha só, a gente usa o medicamento para resolver uma coisa e piora outra, que vai, por consequência, piorar aquilo que estava sendo melhorado. Então, olha que loucura. Gente, metformina e glifage, a gente falou muito isso na live de quinta-feira. Aliás, quinta não, gente, foi sábado a live. A gente falou muito isso na live de sábado. Você usa resistência à insulina, ou você usa glifage ou metformina para tratar a resistência à insulina. Só que o efeito colateral da medicação piora o seu intestino, piorando a desbiose. Quando a gente piora a desbiose, a gente piora a resistência à insulina. Então, olha que louco, né? Você tá usando um remédio para resistência à insulina, mas que o próprio efeito colateral dele tá te causando resistência à insulina. E aí, quando a pessoa apresenta um quadro desse de intolerância, não consegue usar, passa muito mal, a berberina é muito funcional para fazer a substituição do medicamento de uma forma natural e com muito menos contraindicação e efeito colateral. Então, também é um fitoterápico que a gente usa muito, tá? E alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais, gente? São aqueles alimentos que, além da função de alimentar, de nutrir, apresentam uma função extra, né? Eles têm ali um segundo objetivo na vida da pessoa. Para tratamento de gordura abdominal, redução de gordura abdominal, tratamento de resistência à insulina, também existem dezenas e dezenas de alimentos funcionais que a gente pode incluir na rotina.
Cebola e alho, né? Temperos super comuns que estão aí na mesa de todo brasileiro. São alimentos super importantes para a redução da resistência à insulina. A canela, que é uma especiaria, né? Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Não existe alguém que seja neutro à canela. Eu sou a pessoa que ama, graças a Deus, porque ela tem muitos benefícios e ela atua muito no tratamento da SOP e do controle dos sintomas, incluindo a vontade do doce, que a gente tem por conta da resistência à insulina. Então, é muito importante, né? Se você gosta, colocar isso na sua rotina e ter esse consumo. Gengibre, um alimento super funcional, ajuda no metabolismo, é desintoxicante, ajuda a desinflamar e limpar o nosso organismo e também vai atuar na resistência à insulina, diminuindo gordura abdominal. O açafrão, né, gente, açafrão no ovo, nas carnes, super, super importante para antioxidação. Abacate, linhaças, fontes de gordura boa, como coco, também são importantíssimos para o tratamento da resistência à insulina. Quando o alimento tem como um segundo objetivo o tratamento da resistência à insulina, e ele, além disso, é termogênico, ele vai atuar 2 vezes mais na diminuição da gordura abdominal, porque a gente vai atuar na causa do problema, que seria a resistência à insulina, e a gente vai potencializar esse efeito através da melhora do metabolismo pelo efeito de termogênese. Então, a canela e o gengibre dessa lista aqui, ao meu ver, seriam os melhores, tá? E são alimentos, super baratos, que a gente pode ter aí no dia a dia, não vai fazer mal, não tem contraindicação, a menos que haja um excesso, tá? Gente, excesso de nada faz bem. Canela pode ser usada por tentante? Pode, se não for em excesso. Ela só vai promover afinamento do endométrio, perda de saco gestacional, quando você estiver consumindo uma quantidade absurda de canela. Gengibre pode? Pode, gente. Gengibre é um excelente aliado, inclusive das grávidas que sofrem de enjoo, náusea, vômito. Então, o gengibre não tem contraindicação na gestação. Linhaça pode? Pode, só que cuidado com a quantidade da linhaça, porque ela apresenta uma substância que promove o afinamento da parede do endométrio. Se você é tentante, você precisa dessa parede bem fofinha, bem larguinha para o seu embrião se fixar ali. A linhaça, deixando ela fina, vai dificultar a anidação, né? Que a gente fala que é essa fixação do embrião na parede do endométrio. Estão pedindo aqui a lista, né? A lista dos fitoterápicos, dos alimentos e tal. Eu vou colocar essa lista, gente, lá no canal do Telegram, tá bom? Então, quem tá lá no canal da Semana de Combate à SOP vai receber o resumo da live e a lista dos alimentos funcionais e dos fitoterápicos e das fontes de probióticos que a gente pode usar para reduzir gordura abdominal e também desbiose, tá bom? Então, quem tá lá no canal do Telegram vai receber. Quem não está, dá tempo de entrar. E olha só que mamata, hein? Quem começou a me seguir agora, gente, e não viu a Semana de Combate à SOP, não assistiu às aulas gratuitas, pelo menos vai poder acessar todo o conteúdo que tá lá no canal, tá? Então, quando você entra no canal, você consegue acessar todo o conteúdo anterior que foi colocado ali. Tem áudio, tem infográfico, tem e-book, tem lista de exames que vocês me perguntam muito, tem a live de medicamentos, de metformina, glifagem e tudo mais. Como que faz para entrar? É só clicar no link azul do meu perfil quando acabar a live e depois clicar no canal do Telegram, tendo o aplicativo instalado, tá, gente? Se você não tem o Telegram no seu celular, ele não vai funcionar. Então, primeiro baixa o aplicativo, ele é gratuito, é como se fosse um WhatsApp, e aí depois clica lá no botãozinho que você vai ter no link azul do meu perfil para ir pro canal. E aí lá você vai conseguir ter todos esses conteúdos, tá bom? Gente, vamos para as perguntas? Eu vou escolher aqui uma pergunta que eu quero responder porque eu acho que é importante vocês entenderem. E eu vi antes de começar a live que essa que essa pergunta tinha sido feita. E aí depois dessa eu vou responder para quem está online, tá bom? Então deixa sua pergunta aqui na caixinha e fica online porque eu vou perguntar se você está online. Quem falar estou, mostrar eu, dizer eu aqui, aí vai ter a resposta ao vivo. Teve uma pessoa que perguntou por que eu só falo de síndrome do ovário policístico? E por que eu não falo só para quem tem ovário policístico, né? Por que eu falo só da síndrome e não do ovário policístico mesmo? Gente, cadê a pergunta dessa pessoa? Olha, muita pergunta legal aqui que entrou durante a live, hein? Ó, qual que é o melhor exercício para perder barriga? Agora vocês já sabem, ninguém mais vai me perguntar isso nos grupos, né? Vocês juram. Quer dizer, não perguntam pra mim, perguntam pro Luiz, né? Mas que é quase a mesma coisa. Gente, eu não sei onde tá essa pergunta, não. Queria muito responder. Vou falar um pouquinho disso aqui. Aqui, achei. Olha só, pergunta da Oliveira.Railane. Railane, está na live? Está ao vivo?
Você teve sorte, porque mesmo que você não estiver vendo a gravação, eu vou te responder. Por que você só fala da síndrome do ovário policístico? Fala um pouco de quem só tem ovário policístico, por favor. Gente, por que eu só falo de síndrome do ovário policístico? Alguém aqui faz ideia? Quem assistiu a Semana de Combate à SOP tem que saber, hein, essa resposta. Gente, quem tem só ovário policístico não tem problema de saúde nenhum, tá? Se você só tem ovário policístico, significa que você está menstruando normal, você está ovulando todo mês, você não tem nenhuma alteração de hormônios, logo você não tem sintomas, você provavelmente não tem nem resistência à insulina nem desbiose e não tem ciclo menstrual irregular, gente, não tem nada, tá? A pessoa que tem só ovário policístico e não tem nenhuma outra manifestação, nenhum outro sintoma, nenhuma outra alteração, não tem problema de saúde, tá? Então é muito importante que vocês entendam que ter ovários policísticos sem ter nada associado, nenhuma outra manifestação, nenhuma outra alteração, nenhum outro sintoma, não significa problema de saúde nenhum. Agora, quem tem ovário policístico e ciclo irregular, ovário policístico e não ovula, tem dificuldade para engravidar. Quem tem ovário policístico e tem alterações de hormônios. Quem tem ovário policístico e resistência à insulina. Quem tem ovário policístico e sintomas como acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Vocês provavelmente têm a síndrome do ovário policístico. Então, ovários policísticos ou ovário com padrão micropolicístico, sem nenhum outro critério, sem nenhuma outra alteração, não é problema de saúde, não precisa de um tratamento, não precisa de uma preocupação, tá? Lembrando que para você ter síndrome do ovário policístico, você não precisa ter cistos no ovário. Então, você pode não ter ovário policístico, mas ter alterações hormonais e menstruais, né? Ciclos irregulares ou sem ovulação. Nesse caso, você também é portadora da síndrome do ovário policístico, mesmo sem ter ovários policísticos, tá? Então, o problema, gente, a nossa preocupação é com a síndrome, porque é a síndrome que causa sequelas, consequências, agravamentos na nossa saúde, como diabetes, hipertensão, problema cardiovascular, alto risco de aborto, enfim, problemas de saúde variados, tá? Vamos lá para outra pergunta? Navegantes _ Teixeira, está na live? Se você está na live, diga eu, ou diga sim, ou mande corações nos comentários aqui, para eu saber que você está ao vivo, tá? Se em um minutinho você não aparecer, a gente pula para outra pergunta. E, gente, aproveitando aqui, enquanto a Navegantes _ Teixeira não se manifesta, estão abertas as inscrições do programa de combate à SOP. Quem participou da semana de combate à SOP já teve a oportunidade de se inscrever desde ontem. Quem acabou chegando no perfil depois, me conheceu depois, gente, não tem problema, vocês podem e devem fazer o programa da mesma forma, tá bom? No programa de combate à SOP, gente, vocês ficam 4 meses comigo e mais 11 profissionais para que você aprenda o verdadeiro tratamento da síndrome do ovário policístico de forma natural e sem medicamentos. E aí, como é que acontece? Você fica 4 meses com a gente dentro de um grupo, num aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, o Telegram. E dentro desse grupo estamos eu, uma endócrino, a doutora Andressa, que vocês conheceram no sábado. Temos 2 ginecologistas, o personal, o psicólogo. Gente, é muito profissional bacana. Especialista em acupuntura, medicina tradicional chinesa, uma fitoterapeuta, uma aromaterapeuta. Então, ali vai ter vários profissionais de várias áreas que atuam no tratamento da SOP diariamente, para tirar todas as suas dúvidas e para te ajudar a implementar as coisas na rotina, de forma que você consiga um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, sem anticoncepcionais, tá? E como é que faz para conhecer esse programa, saber tudo que envolve, tudo que você vai ter direito, quais são os bônus que você vai receber por participar dessa turma? Também tá lá no link azul do meu perfil. No mesmo lugar onde você vai clicar para ir para o canal do Telegram, vai ter um botãozinho, né, um outro botão chamado Programa de Combate à SOP. E aí, clicando nesse botão, você vai cair numa página onde tem um vídeo que eu gravei com todo amor e carinho, explicando detalhes do programa. Tudo que você vai ganhar, tudo que envolve, as formas de pagamento. E, gente, é menos de R$1 por dia. Então, vale muito a pena. E eu falo, né, para as participantes do programa de combate à SOP, cara, o que você vai economizar, né, em tratamentos errados, em fitoterápicos errados, em chás errados, você paga o programa de combate à SOP, ó, e ainda sobra para colocar na poupança. Então, vale muito a pena e é um valor super acessível para todo mundo poder fazer. E, além de ser um valor acessível, você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão. Então, gente, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Navegantes _ Teixeira não estava aqui. Vou para uma segunda pergunta, então, tá? Pergunta da Alexandra.Esquenato. Alexandra está aí?
Gente, na semana de combate à SOP, enquanto a lei não se manifesta, a gente mostrou alguns depoimentos, né, de pessoas que fizeram parte do programa e tal. E 2 depoimentos que mais geraram comentários e mais teve repercussão e tal, foi o depoimento da Val e da Elo, que são 2 participantes do PCS, do Programa de Combate à SOP, que tiveram seus bebês, né? A Val já teve o bebê, o Edu tá com 4 meses, 5 meses, e a Elo tá grávida, né, agora de, sei lá, umas 16 semanas mais ou menos. E, gente, essas 2 meninas, elas engravidaram, né, durante o programa, a Val já há mais tempo, já teve o neném e tudo mais, e elas fizeram um sacrifício muito grande para poder participar, sabe, do Programa de Combate à SOP. A Val, gente, ela é microempresária, ela tem um salão de beleza no interior de Santa Catarina, e ela estava super endividada quando foi lançada a turma do Programa de Combate à SOP, e ela simplesmente fez um empréstimo no banco, mais uma dívida, para poder pagar o programa. Falando assim, parece que é muito caro, né, gente? Mas não é. É porque ela realmente não tinha como conseguir esse dinheiro de uma outra forma. E ela foi lá e fez um empréstimo. E não preciso nem dizer que valeu super a pena, né? Porque ainda durante o programa ela engravidou e a gente acompanhou ela durante a gestação toda. Quando o Edu nasceu, eu fui lá visitar ela em Joinville. Meu, foi assim, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Só de lembrar eu me arrepio. E a Elo, gente, ela também tava na Pindaíba, né? Quando surgiu o Programa de Combate à SOP para ela fazer a inscrição. E sabe o que ela fez? Vendeu o celular. Muito contraintuitivo, né? Como é que você vai vender o celular para participar de um grupo que é num aplicativo de mensagens? Mas ela queria muito participar, ela estava determinada, ela sabia que ia ser importante para ela e que ia mudar o rumo da vida dela em relação ao tratamento da SOP. Ela foi e vendeu o celular e deu o telefone do marido para participar do grupo. E aí, provavelmente, eu nem imagino como é que devia ser isso, mas ele devia ficar o dia todo fora de casa. E aí, à noite, quando ele chegava, ela pegava o celular dele para ver o que tinha acontecido no grupo, para tirar as dúvidas, para participar dos desafios. E ela foi participando assim. E hoje ela tá grávida da segunda filha dela. Filho ou filha, a gente não sabe o sexo ainda, mas ela tá grávida. Então, o que eu quero dizer com isso, né, pra quem tá aqui me assistindo? Cara, sabe, quando a gente sabe a importância e quando a gente entende o que esse tratamento significa pra gente, não é um custo, é um investimento. Você está investindo em você, está investindo na sua saúde, você está investindo no seu sonho. Se esse sonho é o de se tornar mãe, o programa de combate à SOP, gente, ele não é só para quem quer ser mãe, não, tá? Ele não é só para as tentantes. O programa de combate à SOP é para qualquer mulher que tem síndrome do ovário policístico e quer tratar. Então, pode ser você que só quer se livrar dos sintomas, que tem sobrepeso e obesidade ou que é magra, pode ser você que já está gestante. A Elo vai estar nessa nova turma do programa de combate à SOP. Então, quem se inscrever agora vai ter Elo todo dia lá para tirar, né, também as dúvidas e compartilhar a experiência com ela. Serve para quem já teve o neném, que é o caso da Val, né? Então, gente, qualquer mulher que tem síndrome do ovário policístico deve fazer o programa de combate à SOP. Inclusive, gente, para vocês nunca mais serem enganadas por médicos que não entendem de SOP, que não querem entender de síndrome do ovário policístico e que falam um monte de bobagem para vocês e vocês acreditam. Como, por exemplo, que vocês não podem engravidar, como, por exemplo, que o tratamento é anticoncepcional, como, por exemplo, que você depende do anticoncepcional para ter um tratamento da SOP. Gente, isso é tudo mentira. E quem entra no programa de combate à SOP não só descobre que isso tudo é mentira, como aprende o porquê isso é mentira, como também consegue se defender desse tipo de profissional. Então, é muito importante que vocês façam, tá? Eu não tô aqui falando à toa, não. Eu tenho o maior amor do mundo por esse programa. São 18 módulos, são mais de 90 vídeos para vocês assistirem. Se vocês gostam aqui da live, gente, vocês precisam ver uma aula do programa de combate à SOP. A aula tem slide, tem vídeo. Gente, é muito intuitivo e muito dinâmico. Então, vocês aprendem, na verdade, brincando ali comigo e conseguem compartilhar as experiências também no grupo, onde a gente convive todo dia, né? A gente realmente forma uma família. Não é à toa que eu fui visitar a Val quando o bebê dela nasceu. É porque a gente realmente cria um vínculo ali, não só comigo, mas com toda a equipe, tá? Tem gente perguntando o valor. Gente, o valor, quanto vocês acham que é o programa de combate à SOP? Falando assim, pra quem, gente, não, quem já viu não conta. Quero saber de quem tá aqui, não tava sabendo e tá me vendo falar. Quanto você acha que você pagaria pra ficar 4 meses dentro de um grupo com 12 profissionais da área da saúde? 12 praticamente especialistas em síndrome do ovário policístico, cada um em uma área diferente desse tratamento. Quanto vocês acham que seria? 4 meses, gente, 120 dias, não, 160 dias, né? 3, 6, 9, 12, 120 dias, com 12 profissionais. Alguém aqui falou 500, 800, 600, 600.
Ó, tá perto. Eu acho que custa uns 800, 1.200. Já gastei horrores com médicos e especialistas, entre aspas. Gente, para fazer parte do programa de combate à SOP hoje, são 12 prestações de R$ 48,48. É menos do que a gente gasta um final de semana comendo uma pizza. E se você for pagar à vista, é 497. Então é menos do que a grande maioria aqui falou, porque realmente não é um programa onde a gente visa o lucro, é um programa onde a gente visa o tratamento de vocês. E é onde eu tô ali diariamente com toda a minha energia e disposição para ajudar cada uma de vocês a se ver livre da SOP para sempre. E muita gente confunde o desafio de 30 dias contra a SOP com o programa de combate à SOP, né? São programas diferentes, tá, gente? Primeiro que o desafio ele não está aberto neste momento. Neste momento nós estamos só com o programa de combate à SOP. Só que no desafio de 30 dias, você fica 30 dias comigo e com o Luiz, que é o nosso personal. Então, são 2 profissionais dentro do grupo. E lá você fica 30 dias, onde a gente passa um desafio por dia para você. E tem alguns vídeos, tem algumas aulas, tem e-books, tem materiais de apoio, mas é bem o básico para você iniciar o seu tratamento, para você descobrir as primeiras verdades sobre o tratamento da SOP. Esse grupo é 197, mas não estamos com vagas para ele neste momento. O programa de combate à SOP, gente, como eu falei, ao invés de mim e do Luiz, que somos 2, nós somos em 12, né? Então, tem ginecologista, endocrinologista, psicólogo, o Luiz de personal, eu de nutri, 2 ginecologistas, uma aromaterapeuta, uma fitoterapeuta, uma especialista em medicina tradicional chinesa e acupuntura, tudo destinado ao tratamento da SOP. E nesse grupo, além dos 4 meses, né, a gente tem 90 desafios, então ao invés de 30 são 90, 3 vezes mais, e acho que os 30 dias contra a SOP devem ter 10 aulas gravadas. E o programa de combate à SOP tem até agora 90, mas vão ter mais. O programa de combate à SOP também tem encontros ao vivo com a turma para tirar dúvidas, como é, por exemplo, a live, mas só o pessoal da turma. E o grande diferencial, né? Muito mais material, muito mais dicas, muito mais receitas, muito mais tudo, tá? E ele hoje tá 497. Então, por praticamente, né, o dobro do valor, você fica 4 vezes mais tempo comigo. E tem muito mais conteúdo, e tem muito mais aula, e tem muito mais tudo, certo? Então, gente, garantam a vaga de vocês. Está aberta as inscrições. No fim, a Ale não estava aqui, mas a gente falou sobre os exercícios, né, da SOP. Vou até tirar aqui o quadradinho. Gente, como que faz para se inscrever no programa de combate à SOP? Link azul do meu perfil, clica no botão Programa de Combate à SOP, vai cair numa página onde tem todas as informações. Deve ter muito mais coisa até do que eu falei aqui, acabei esquecendo de entrar em detalhes, mas tem um vídeo que eu gravei com o maior amor e carinho, por favor assistam esse vídeo até o final, lá eu explico passo a passo do programa, tudo que envolve, todas as formas de pagamento, tudo que vocês vão ganhar. Tem 5 bônus incríveis para essa turma que as outras turmas não têm e não vão ter. Então aproveita para conhecer quais são os presentes que você vai ganhar ao se inscrever nessa turma. E ela começa na próxima segunda-feira. Então não vai demorar muito não, ó. Faz a inscrição hoje. Eu e minha equipe estamos todas, né, todo mundo envolvido para receber essas alunas, fazer cadastro, ativar o aplicativo, colocar dentro do grupo e tudo mais. E segunda-feira o nosso programa começa com a corda toda para que os próximos 4 meses sejam inesquecíveis. Então quem prometeu aqui que 2020 ia ser diferente, quem prometeu aqui que 2020 ia emagrecer, quem prometeu aqui que em 2020 ia engravidar, quem prometeu que em 2020 ia ter um tratamento de verdade da SOP, dos seus sintomas, das suas manifestações, não perde essa oportunidade. Combinado? E, gente, eu fico por aqui. Vou me despedir antes que o Instagram me tire do ar, né? Como ele fez na última live. Qual o prazo para assistir todas as aulas do programa? Paty, essa também é uma novidade, tá? Normalmente, a gente coloca 1 ano de acesso. Então, você compra hoje e você tem até janeiro do ano que vem para assistir. Mas, quem comprar para essa turma vai ter acesso vitalício. Então, as aulas vão estar para sempre disponíveis, enquanto o programa existir, com acesso às atualizações. Então, toda aula nova que eu gravar ou que um novo profissional gravar, você vai ter acesso fazendo parte dessa turma, que é a 9ª turma do desafio, tá bom? Nesses 4 meses, consigo controlar a SOP? Ari, a maior parte das participantes consegue em menos tempo. Quando acaba o programa de combate à SOP, elas já estão com praticamente todos os sintomas controlados. Eu não posso te prometer aqui que 100% de certeza que vai ser o seu caso, porque depende muito de você, muito mais de você do que de mim, né? Vai depender de você aplicar tudo que você vai aprender no programa. Mas a grande maioria das participantes consegue resultado e consegue esse controle antes do programa terminar, tá bom?
Não dá pra perder essa oportunidade, não pense, faça. A Leone colocou aqui tudo que eu tinha pra dizer pra vocês. O Instagram já colocou minha contagem regressiva aqui, então eu me despeço de vocês. Vão pro canal do Telegram pra receber o resumo da live e a lista de alimentos funcionais e fitoterápicos. Se inscrevam no programa de combate à SOP. Eu pessoalmente vou receber cada uma de vocês entre hoje e amanhã. E a gente tem a nossa live de quinta-feira. Então não percam, deixem aí o celular para despertar. Quinta-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro aqui no Instagram. Combinado? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.